E aí pessoal, beleza? Nando Costa aqui na área. Espero que todos vocês estejam mandando bala no som aí. Só lembrando aí, para quem não mandou a mixagem ainda para o concurso de mixagem, ainda vocês têm tempo, até dia 31 de dezembro, tá? A galera tá mandando no gás aí. Já ouvi mixagem de muita gente aí, tá rolando legal, vai ter muita coisa pra gente falar a respeito, tá? Então, hoje eu preparei um vídeo aqui até meio inusitado, assim, que eu venho pensando sobre algumas ideias de questões que eu tive essa semana no canal aí e tal. E tem algumas dúvidas muito comuns, assim, que vieram a convergir com algumas coisas que eu tava em mente para falar, assim, né? Uma das coisas básicas que eu acho que eu tenho que discutir aqui e falar para vocês um pouquinho, não é nem sobre tipo, a utilização de uma ferramenta específica, como a gente utiliza um equalizador, como a gente utiliza um compressor, né, um compressor multibando, limiter, tudo isso aí né, compressão paralela, é muito bonito a gente falar tudo isso, assim, né? Mostra que a gente entende de áudio e tal, que a gente entende das ferramentas e tal, e realmente a gente precisa disso no dia a dia para extrair o melhor resultado mesmo dos trabalhos mesmo, né? Só que tem uma coisa que a gente passa despercebido, e na verdade eu gosto de fazer uma analogia, até mesmo porque acredito que grande parte das pessoas que assinam aqui o canal, que estão inscritos no canal, são pessoas que tocam algum instrumento, né? São músicos e tal. E eu acho que se a gente fizer uma analogia é muito fácil de entender. Por quê? Quando a gente é músico, a gente está estudando um instrumento, vamos supor, eu sou guitarrista, né? Então eu vou aprender a tocar guitarra, não adianta eu querer aprender a tocar um solo lá do Steve Vai, por exemplo, sem eu saber exatamente a mecânica da guitarra, como é que funciona, como é que eu dou uma palhetada, sem entender as notas musicais, as escalas, os acordes, né? Como é que eu vou construir todas aquelas ideias e conseguir desenvolver uma ideia musical igual o cara desenvolve, sem eu saber os fundamentos daquilo ali, né? O que a gente chama de rudimento. Na bateria até tem, né? O rudimento, né? O paradiddle, todos aqueles movimentos básicos que você treina na caixa da bateria e tal. Então, na mixagem, é basicamente a mesma coisa, assim, e eu gosto de falar muito desse lance, assim, de entender o processo sempre por etapas, assim, né? E é uma coisa que eu venho desenvolvendo nos meus cursos, né? E eu vou lançar agora no meu curso online de mixagem também, a gente vai desenvolver uma metodologia completa em cima desse lance de entender os fundamentos da coisa, né? Então não adianta a gente querer utilizar uma compressão paralela, uma compressão multibanda, querer utilizar todas essas ferramentas avançadas se a gente não souber o básico do básico e entender como que o básico vai otimizar o seu processo até no final, né? Muita gente mandou música, às vezes, para eu analisar, ou até nos vídeos de análise de mixagem, vocês têm observado isso. Alguns comentários que eu faço, tipo assim, essa voz aqui ela tá super processada, né? Então às vezes o cara equalizou mais do que precisava ali e tal. Muitas vezes a equalização tem que ser mínima mesmo, mas por quê? Porque faltou ali um pouquinho de entender a etapa mais primária mesmo do processo de mixagem, que é o quê? O trabalho de balanço básico, de volume e pan, né? Eu tenho o costume de falar que a gente pode utilizar as ferramentas de volume e pan como ferramentas de equalização mesmo, de balanço global, né? Porque existe uma interação desses elementos todos, e é muito importante a gente entender isso, porque isso reflete no espectro da música como um todo, tá? Aí eu preparei um vídeo hoje pra gente falar muito sobre esse lance mais básico, esse lance fundamental, como que a gente tira uma mix do chão trabalhando apenas volume e pan, de forma a gente ter um reflexo no espectro da música, né? Como entender que se a gente subir o volume de uma coisa, afeta o espectro como um todo, e isso é uma coisa muito importante, porque você pode otimizar movimentos de equalização, você pode otimizar compressão, justamente por colocar as coisas no lugar com o balanço correto e com a dispersão do pan correta, porque tudo isso cria uma integração muito grande assim dentro do espectro, que é muito mais
relevante, muito mais influente no resultado da sua mixagem do que você mesmo imagina, né? Então eu preparei esse vídeo aqui que eu dei o nome de Beabá da mixagem, porque eu quero falar um pouco dessa relação e de como a gente consegue extrair resultados muito interessantes simplesmente manipulando o volume pan e sabendo principalmente fazer a análise disso. Eu acho que o grande lance é você entender esse processo e saber analisar os resultados, tá? Eu sempre falo sobre isso. Então, vamos cair lá dentro do som? É nóis. Então, beleza, pessoal. O que eu preparei aqui hoje para vocês, para mostrar, na verdade é mais um daqueles projetos malucos da época da minha faculdade lá na Berkeley, né? Esse projeto aqui é um projeto de uma disciplina chamada MIDI Systems, né, que era para a gente estudar sistemas MIDI e trabalhar bastante instrumento virtual, né, trabalhar os parâmetros, né, o lance das mensagens MIDI, esse tipo de coisa toda. Só que isso aplicado de uma forma musical, né? Então a gente tinha que pegar uma música qualquer e tentar criar o arranjo a partir de coisas MIDI mesmo, criando bateria MIDI, teclados e tal, sintetizadores, e podia também utilizar algumas coisas gravadas, mas o foco mesmo era o lance MIDI, né? Aí eu preparei uma música aqui, que na verdade é uma música bem legal mesmo, é uma versão que a gente fez do Sting, da música 7 Days, uma música maneiraça, tá? Aí, à medida que o vídeo for desenrolando, vocês vão entender melhor o arranjo, né? Porque eu tô começando aqui, hoje eu até dispus a tela de uma maneira bem diferente aqui, que vocês estão acostumados a ver, né? Então eu dispus aqui a tela de edição aqui embaixo, pra gente poder ver o arranjo e tudo, mas eu dei preferência pra gente trabalhar aqui em cima a tela de mixagem, tá? A janela de mixagem. Por quê? Porque a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai discorrer e falar algumas coisas a respeito disso também, é o seguinte: quando a gente está trabalhando a mixagem, você tem duas formas de abordar num primeiro momento, né? Se você produziu a mixagem, provavelmente você já foi direcionando algumas coisas à medida que a produção foi caminhando, você já foi utilizando ali alguns plugins de coloração mesmo, né? Tipo, vamos supor que você quer uma guitarra com trêmulo, aí você já botou um plugin de trêmulo ali, alguma coisa assim. Às vezes você gravou alguma coisa ali e, por exemplo, o seu pré não tem um filtro ali para você filtrar a voz, aí você já deixa um plugin ali de equalizador só para filtrar a voz e tal. Então isso aí, na verdade, quando você vai começar mesmo o processo de mixagem, provavelmente já vai estar ligado e tal. Mas o intuito aqui desse vídeo foi mostrar uma coisa bem do zero mesmo, né? E geralmente eu recomendo que a gente tire mesmo todos os plugins, né? É uma discussão que é bem longa, na verdade, eu já venho falando com as pessoas sobre isso. Se você está achando que a sua mixagem não está soando bem, experimenta desligar os plugins todos e ouve o som cru como é que ele está. Então sempre esse lance de você voltar no que eu chamo de status, tá? É uma palavra que eu vou começar a discorrer a partir daqui, que eu tenho usado nessa metodologia que eu estou desenvolvendo, né? Então você sempre volta e você sempre analisa o status que você está. Se você está num status, né, que é um momento ali, que o seu som você não está gostando, tenta voltar num status anterior, que é um momento sem plugin, ou com um plugin a menos, ou com 2 plugins a menos, e faz essa comparação crítica e vê se está melhor aquilo ali. Se tiver melhor, você cometeu algum erro nesse meio termo, entendeu? Então sempre volta a um status anterior, né? Sempre muito importante. Então por isso que aqui eu estou no status 0, né? Então não tem nada inserido aqui em nenhum track, né? Então eu coloquei aqui essa tela de edição mais para a gente guiar o arranjo, para a gente ir vendo algumas partes e tal, mas eu vou focar muito esse vídeo aqui em cima da tela de mixagem, tá? E eu vou mostrar para vocês aí, até coloquei um videozinho aí, para mostrar como é que eu vou trabalhar aqui, porque eu vou trabalhar de uma forma bem orgânica aqui, como se a gente estivesse trabalhando numa mesa de som mesmo, né? Então eu tenho um controlador aqui que eu consigo pilotar os faders, né? Até se vocês observarem aqui, ó, eu vou mexendo a mão aqui, ó, eu consigo pilotar vários faders de uma vez, eu consigo mexer também nos pans, ó, tá vendo? Nos pans dos elementos individualmente aqui. Então, para mim, isso é muito intuitivo e muito orgânico. Por quê? Porque quando eu vou fazer essa primeira subida da mix, eu só vou fazer com volume pan, entendeu? E isso é um princípio básico que eu acho que grande maioria das pessoas hoje em dia tem esquecido. Então, tipo assim, o cara sobe, tipo assim, ele quer ouvir a voz mais alta. O cara nem balanceou a bateria, ele já está comprimindo a voz, assim. Entendeu? Então eu acho que
a gente vai conseguir melhorar cada vez mais o resultado que a gente tem quando a gente realmente parar para pensar sempre no mais primitivo, né? Então, o mais primitivo é sempre o quê? Como que a gente faz um balanço básico? Vamos supor que a gente só tenha volume e pan, né? Antigamente, as mesas de som não tinham esse lance de ter esse recurso absurdo, né? Não tinha compressão por canal, né? A equalização, você volta lá atrás, nas gravações mais antigas mesmo, na época que os Beatles gravavam, era uma coisa bem rústica mesmo, 4 canais, depois passou para 8 e tal, era uma coisa meio, entre aspas, gambiarra tecnológica, mas você tinha que fazer as coisas acontecerem basicamente ali no volume, no balanço das coisas, né? E obviamente, né, na seleção de microfones, no posicionamento dos microfones, mas basicamente a mixagem funcionava muito em cima dos volumes, né? E aí depois que veio o lance da gravação estéreo, né? Porque antigamente era tudo mono. Então, quando veio estéreo, aí o pessoal, porra, estéreo é legal e tal, vamos trabalhar o pan. Aí chegava, botava a bateria toda de um lado, o baixo do outro, ou a voz de um lado, o piano do outro. Era uma coisa meio estranha, assim. Então, esse lance do princípio básico da mixagem vem desse conceito da gente trabalhar o lance do volume e do pan mesmo, né? Então, a gente vai partir esse projeto aqui desse movimento de volume e pan, tá? Então, beleza, vamos começar aqui. Vou colocar lá no começo da sessão. Eu não falei ainda da instrumentação que a gente está utilizando aqui, mas basicamente tem uma batera que está aqui toda em vermelho, tá? E ela tá toda separada, como ela foi feita em MIDI, na verdade as peças estão separadas e, se eu não me engano, não tem nenhum over, na verdade tem o som dos pratos separados, né? Eu não lembro na época qual instrumento virtual eu utilizei para fazer essa bateria, mas enfim, não tem nem canal de over, nem canal de sala e tal, né? Bem simples mesmo, tem 2 pratos crash aqui, né? Tem um ride, condução, e 2 splashes aqui que eu precisei para fazer o arranjo. Aí depois tem algumas coisas gravadas aqui, tem baixo, tem 3 canais de guitarra e mais uma guitarra, eu botei guitarra delay aqui, na verdade eu nem lembro se tem efeito ou não, gravado com efeito, eu acho que não. E aí tem um track aqui pizzicato, né, de cordas, eu tenho um pad também sintetizado e tem a voz principal. Basicamente só isso. E é até legal que dá pra vocês verem aqui na tela todos os tracks ao mesmo tempo. Aí uma outra coisa que eu coloco também que eu acho muito importante para ajudar a gente na monitoração, e eu vou falar também um pouquinho de níveis que a gente deve prestar atenção quando a gente faz esse levantamento inicial da mixagem, né? Então eu insiro aqui um master track para a gente ficar de olho na monitoração aqui, tá? E aí eu vou dar algumas dicas bem intuitivas e bem básicas que a gente pode utilizar. Mas, enfim, vou dar um play aqui e vou começar a subir os tracks aqui para a gente ouvir o que está acontecendo e vocês sacarem. Então eu vou deixar o arranjo tocando do começo ao fim aqui para a gente entender o que está rolando. Was all she wrote, a kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me when I thought the field had cleared. It seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make her mine. It's plain to see. It's him or me. Monday, I could wait till Tuesday if I make up my mind. Tá, deu para ter uma ideia básica do que está acontecendo no arranjo e tal, ter uma noção da sonoridade. Aqui eu só subi os volumes, subi intuitivamente aqui na mesa, né? Deu para vocês irem só acompanhando aí o som e tal, de uma forma bem
bem intuitiva. Mas aí a gente entra em algumas considerações que são importantes, né? Então vamos supor, eu levantei assim só para entender o que a música tá fazendo. Só que a gente não mexeu nada em pan e nem nada, né? Beleza. Tem algumas coisas de volume que são interessantes a gente reparar. Vamos prestar atenção, um dos grandes desafios da mix, né? A gente sempre tem aquele dilema do grave, como é que a gente controla o grave, como é que a gente balanceia. Vamos prestar bastante atenção no som do baixo e no som do bumbo dessa música, tá? Aí tem algumas considerações muito importantes aí para entender. Olha só, presta atenção no som do baixo e no som do bumbo. Né? Qual que é a sensação que a gente tem num primeiro momento? Eu larguei o posicionamento dos faders desse jeito. A primeira sensação que eu tenho é o seguinte, o bumbo está mais em evidência do que o baixo, certo? Beleza, mas existe uma das razões pelas quais isso está acontecendo também. Primeira coisa é que toda a bateria vem de instrumento virtual. Geralmente, os sons de instrumento virtual eles já soam mais processados, então eles já soam mais equalizados, já soam mais comprimidos, então o som é um pouco mais pronto. O som do baixo aqui é um som gravado, então, na verdade, nem lembro se é um som gravado ou se é um som MIDI também. Deixa eu colocar aqui mais pra frente, ó. Tá até gravado. Então o som é menos processado, na verdade, né? Então você vê que ele é um pouco mais cru, né? Então o que acontece? Quando se a gente simplesmente trouxer o baixo para frente, o que acontece com o espectro da música como um todo? A música vai somar mais grave ali. Olha só, vou subir o baixo um pouquinho. A música fica... Ou seja, ela cria uma poça de ressonância ali na região dos 200 Hz, mais ou menos. Por quê? É uma consequência direta simplesmente do fato da gente ter aumentado o baixo. Mas, na verdade, a gente quer ouvir mais baixo, certo? Beleza. Só que, sempre que a gente faz um movimento, a gente tem que entender, em termos espectrais, o que aquilo vai trazer como consequência. Então, o fato de eu colocar o baixo mais alto, por exemplo, acrescenta mais médio grave na música como um todo, tá? Essa consequência é o grande lance que a maioria das pessoas não leva em consideração quando está fazendo ajustes, tá? Porque o que acontece? Se você faz um ajuste, você não compensa aquele ajuste, a sua mix perde o balanço espectral, tá? Então, para eu ter o baixo mais alto, eu vou ter que fazer algumas modificações em outros volumes, simplesmente trabalhando com volume, para que aquela alteração no baixo possa ainda assim manter o equilíbrio espectral da música. Entendeu? Então olha só, se eu aumentei o baixo e na verdade existe a guerra ali do baixo com o bumbo, então o primeiro movimento intuitivo que eu vou fazer, eu vou segurar um pouquinho o volume do bumbo. Olha só como é que o balanço da música vai acomodar melhor, olha só. Vou segurar um pouquinho. Deu pra sacar aí? Então você viu o seguinte, que eu fiz um jogo. Então se eu queria mais baixo, não é simplesmente manter tudo e dar mais baixo. Não, eu tenho que dar mais baixo, mas eu tenho que segurar um pouquinho mais o bumbo. Só trabalhando com volume. Tá? E isso é uma consequência direta desse tipo de análise de volume que eu tô fazendo, que é a análise mais básica que tem. E aí o que acontece? Eu fiz esse movimento. Agora vamos ouvir a voz em relação ao todo, porque daí a voz parece que tá para trás na hora que eu fiz esse movimento. Então olha só. 7 days was all she wrote. Kind of ultimatum note she gave to me. Né? Então por que a voz veio para trás? A voz não veio para trás, ela estava no ponto que intuitivamente eu coloquei só numa primeira levantada de mão. Mas o que acontece? Eu adicionando mais baixo e tirando o bumbo, a música ficou com a região do médio grave mais forte, né? Então a região do médio grave mais forte, porém balanceado com o resto, dá a sensação de que o baixo está mais proeminente. Essa sensação
cria na gente a ideia de que a voz ficou para trás, mas na verdade é o médio grave da voz que ficou para trás. Então o que acontece? Se eu quiser trazer mais a voz para frente, eu vou trazer, vamos subir o volume da voz um pouquinho. 7 days was all she wrote, a kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. Né, agora já o volume da voz em relação ao resto da mix ficou mais interessante. Vamos ouvir aqui mais nessa parte. Monday, I could wait till Tuesday. Né? Então a voz já predominou melhor, né? Ficou mais interessante. E você vê que o movimento de um volume de uma coisa afeta no outro, né? Então, por exemplo, agora a percepção espectral da música é que a música está com os médios e a média alta mais à frente, né? Então isso está predominando na música. Não tem nenhum problema nesse momento não, porque a gente quer ouvir a voz um pouquinho mais na frente, tá? Só que em determinado ponto isso vai fazer com que, por exemplo, a gente tenha que equalizar algum elemento tirando um pouco dessa média e média alta, por exemplo. Então é sempre importante você fazer esse tipo de análise, sempre pensando que quando você mexe numa coisa, você está alterando todas as coisas, né? E sempre o seu parâmetro de referência na verdade, o balanço espectral do todo, né? Então eu costumo falar para as pessoas, às vezes, tem muita gente que contrata os meus serviços de masterização e às vezes eu dou essa consultoria pré-masterização também, né? Igual eu faço nos vídeos de análise de mixagem, e eu sempre tento explicar isso, mas um dos parâmetros que eu sempre utilizo para deixar claro como que a gente tem que melhorar aquela mix é sempre a própria mix já está dizendo, entendeu? Então basta você interpretar qual que é a relação espectral, qual que é a disposição de posicionamento dos elementos, né? Então essas coisas são muito importantes quando a gente está trabalhando nessa primeira levantada da mix e até quando a gente está fazendo a finalização mesmo, porque sempre que a gente faz a análise, a forma como eu me baseio para fazer uma crítica das mixagens nos vídeos de análise, cai sempre nesse lance mais básico, mais primordial, que é balanço e relação espectral. Eu parto sempre daí. Aí depois entram outras coisas em consideração, que é nível de compressão por instrumento, nível de compressão por banda de frequência, nível de excitação harmônica, entra tudo isso, mas sempre o mais básico está dentro do lance do próprio volume, né, que é a ideia mais crua que a gente tem, né. Beleza, tem alguns detalhes aqui que vão aparecer, que na verdade a gente vai começar a trabalhar aqui até para realçar com pan também, tá? E uma coisa que é muito importante é o seguinte, toda essa relação de volume, vocês estão vendo que quando a gente troca o volume de uma coisa mais para baixo, mais para cima, a gente está alterando a relação espectral dos elementos da música, certo? E a mesma coisa acontece quando a gente está trabalhando com o pan também, né? Então o pan, a gente está fazendo essa movimentação na horizontal, mas o pan está alterando completamente também o espectro global da música, tá? E vai ficar mais claro à medida que a gente for trabalhando aqui, vocês vão ver muito como o espectro da música vai mudar como um todo. Vou deixar tocando aqui mais um pouquinho só pra gente ter a percepção, porque aqui na verdade o pan tá tudo no centro, tá vendo? Eu zerei todos os pans no centro. Vamos ouvir mais um pouquinho para vocês criarem meio que uma foto espectral da música nesse ponto aqui, só pra gente entender o ponto que a gente tá, o status que a gente tá, né, que é um termo que eu vou utilizar bastante, assim, o status é sempre o momento da mix que a gente se encontra, então a gente vai passar de um status para outro para poder melhorar ela, então vamos dar uma ouvida aqui. Kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. Né? Então você vê que espectralmente falando, tá tudo mais ou menos balanceado. Porém, nesse ponto, a voz ainda tem uma região ali que chama um pouco mais de atenção, mas ao mesmo tempo ela faz sentido com relação ao todo, tá? Não seria uma coisa finalizada, mas faz sentido. Beleza, vamos trabalhar um pouco de pan também pra gente mudar. Porque, por exemplo, tem a bateria ali, tem o chimbal mexendo um pouquinho e tal. Então tem algumas coisas acontecendo que dá pra gente dar uma valorizada. Então, basicamente, ó, vamos trabalhar essa ideia de bumbo,
side stick é o aro da caixa, né? E a caixa eu vou trabalhar tudo no centro, tá? A visão da bateria, vamos supor que a gente vai utilizar primeiro uma visão de baterista, tá? Então o chimbal eu vou colocar pro meu lado esquerdo aqui, tá? Então tem 3 canais de chimbal aqui, o chimbal fechado, o chimbal aberto e o pedal, chimbal pisado, né? Depois tem os tambores, tom 1, tom 2, tom 3, e depois tem os pratos aqui, 2 cortes, condução e 2 splashes. Aí os cortes, condução e splash eu vou espalhar eles na bateria, mas a princípio eu vou colocar aqui o chimbal para a esquerda. Vamos dar uma mexidinha enquanto toca aqui, eu vou mexer aqui no controlador, tá? Mas eu já expliquei mais ou menos para vocês, vocês vão acompanhando aqui na tela de mixagem, só para ficar claro, porque se eu clicar aqui com o mouse a tela vai ficar sumindo e tal. Então eu vou fazer no controlador aqui, ó, vamos lá. Kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge. Eu botei o chimbal um pouquinho para a esquerda. Vamos ver aqui onde tem tambor. Vamos botar por aqui, ó. Tem uma parte aqui que tem uns tambores e tal. Vamos ver aqui, ó. Saturday could wait, but Sunday'd be too late. Saturday could wait, but Sunday'd be 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 but Sunday'd be. Tá, agora vamos ver os pratos aqui, ó. Então tem prato aqui, vamos ver o que cada um tá fazendo. Esse aqui tem um crash aqui, vamos só dar uma espalhada nele. Monday, I could wait till Tuesday. A condução tem que estar do lado direito ali, tá? Monday, I could wait till Tuesday. I make up my mind. Wednesday, if I make. Então um splash aqui, ó. Vamos supor que o splash esteja mais If I make up my mind, Wednesday would. E é engraçado que todo movimento de pan que eu faço instintivamente, eu já vou reajustando e realocando os volumes, porque o pan muda a sensação também. Então às vezes eu abri o pan ali dos tambores, na mesma hora eu já subi um volume porque ele vai para uma área que provavelmente tem algum outro elemento que vai estar sujando ali e tal, então você já vai abrindo e já vai achando o melhor posicionamento. Então você abrir o pan, o próprio volume já pede para ser alterado também, instintivamente, né? Vamos ver esse splash aqui, ó. 7 days was all she wrote. Kind of ultimatum note she gave to me. She gave. Beleza, a batera basicamente é isso aí, acho que já dá para sair desse ponto. Depois a gente tem coisas que dá para fazer no pan. Tem uma guitarra aqui que conduz, que é a guitarra principal, ó. Né? Eu vou só tirar ela do meio um pouquinho, porque eu vou deixar o espaço do centro para o baixo. Então eu vou botar um pouquinho para a esquerda aqui, ó. Days was all she wrote. Na verdade é o seguinte, eu vou jogar pro outro lado, porque já tem um chimbal desse lado, então vamos deixar do outro lado. Tá? Porém eu não vou utilizar muito aberto, daí já entra uma própria questão de estética mesmo, né? Porque como o corpo da música é meio que mais ou menos, a gente pode interpretar como um corpo meio mono. Por quê? Porque os elementos que levam a música é a batera, né? O baixo e essa guitarra, os outros elementos são complementares, né? E aí tem o pizzicato e tem o pad, que são detalhes, mas os elementos de chão mesmo é basicamente a guitarra, o baixo e a batera, né? Então assim, a batera, por mais que tenha os elementos em pan, então a gente enxerga como uma massa sonora, mas dos elementos harmônicos ali só tem o baixo e a guitarra, né? Conduzindo assim, a parte mais grossa mesmo. Então ficaria estranho, por exemplo, já que é uma guitarra, só botar a guitarra muito aberta. Isso é uma outra consideração que às vezes as pessoas erram, né? Esse lance de botar os elementos muito abertos. Na verdade, a abertura é uma abertura proporcional também. Você tem que distribuir as coisas, o próprio espectro de frequência tem que ficar espalhado esquerda e direita, né? Então o próprio controle de pan já é esse próprio controle de
abertura do campo estéreo. Porque tem muita gente também que me pergunta, Nando, você utiliza stereo imager, né, coisas desse tipo na sua mixagem? Quando eu estou mixando, eu utilizo às vezes em canais específicos, se eu tenho que trabalhar o estéreo e tal, mas no master da mix eu nunca uso. Por quê? Porque eu trabalho os pans de forma a compensarem isso. É relação de pan-volume, né, e depois equalização, compressão, etc. Mas você trabalhando de forma correta, você não precisa utilizar um stereo imager no seu master, né? É simplesmente esse trabalho do pan mesmo, né? Porque você vai distribuindo, a própria distribuição das frequências, vocês vão ver na hora que eu acabar esse pan aqui, que o seu espectro vai continuar balanceado, só que a sensação é que você já criou esse balanço em relação às frequências pensando na horizontal e na vertical também, né? E o trabalho é apenas de volume pan, né? Então eu vou colocar a guitarra só um pouquinho aqui para a direita, só para sair do centro, tá? Mas nunca colocar aberto, porque esteticamente ficaria estranho, entendeu? A não ser que tivesse um outro elemento mesmo que eu colocasse pesando para a esquerda, por exemplo, né? Então é uma ideia, beleza? Então vamos continuar aqui. Vamos abrir aqui, trabalhar o pizzicato aqui, ó. Eu vou abrir os pans do pizzicato, tá? Vamos lá. Segurei um pouquinho o volume. Aí automaticamente eu seguro um pouco o volume dele também, porque outra sensação que é instintiva, quando a gente tem uma coisa no centro e a gente abre para estéreo, a sensação é sempre de que a percepção de volume é maior. Por quê? Porque a gente vai estar distribuindo a informação em duas caixas separadas. Então a sensação é que você fez aquela abertura do espectro ali, você espalhou. Então dá mais percepção de volume, mas na verdade você não alterou nada. Olha só a diferença que dá. Se eu voltar aqui o pan para o centro, olha que interessante, eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, Ctrl Z, tá? Olha só o pizzicato do jeito que ele estava antes, mono, olha só. Tá? Agora, na hora que eu simplesmente abro o pan, olha a sensação do pizzicato. Ele não está mais alto, mas ele está mais evidente. Por quê? Porque a distribuição, a gente espalhou o som do pizzicato para uma área que tem menos coisa tocando, né? Então quando ele estava tudo mono, tem a massa inteira tocando ali, tem o baixo tocando, né? Então ele acaba que soma essa região, por exemplo, o médio grave dele com o médio grave do baixo, então ele aparece menos. Na hora que a gente abre o pan, a gente possibilita dele estar flutuando separadamente de áreas que estão separados, porque o baixo, apesar de estar no centro, significa que ele está tocando igual nas duas caixas, né? Na hora que a gente abre o pizzicato, ele está tocando separado nas duas caixas, então ele fica mais realçado, né? Sem a gente alterar nada o volume, né? Então, para voltar para o balanço, então a gente vai e abaixa um pouquinho o volume. Então, sempre é essa jogada de você mexer o pan, equilibrou o volume, mexeu o pan, equilibrou o volume. Você vai construindo o seu balanço a partir disso, né? 7 days was all she wrote, kind of ultimatum note she gave to me. Né? E olha que interessante a consequência disso. Depois que eu fiz aquele balanço inicial, eu larguei a voz lá. Agora já parece que a voz está mais assentada na mix. Tá vendo? Por quê? Porque eu estou espalhando as outras coisas para o resto das coisas abraçarem a voz, né? Ou construírem esse equilíbrio espectral de uma forma melhor. Então aquele médio da voz, naquela hora que eu falei que o médio da voz está evidente, mas eu ia largar daquele jeito, por quê? Porque eu sabia que à medida que eu fosse mexendo nas outras coisas, esse balanço espectral iria ser mais recheado para que o médio da música ficasse um pouco mais evidente e, consequentemente, ficasse mais balanceado com o médio da voz. Vocês estão vendo que eu estou fazendo movimentações simplesmente de pan e de volume e eu estou alterando as outras coisas. Então a voz está mais encaixada na música nesse status que eu estou agora, olha só. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. A música fica mais forte. Por quê? Porque as coisas começam a funcionar num conjunto melhor, né? Beleza. Vamos sacar aqui agora o pad. O pad também tá mono, olha só. Vamos abrir esse pad aqui 100% só pra gente ver pra onde vai, né? Make her mine, it's plain to see. It's him or me.
Monday, I could wait till Tuesday if I make up my mind. Wednesday would be fine. Thursday's on my mind. Né? Beleza, já espalhou um pouquinho melhor. Aí, sempre que a gente vai trabalhando isso, começa a entrar algumas considerações, né? Então, por exemplo, tem algumas guitarras detalhe aqui, vamos ver o que elas estão fazendo. E isso aí é uma outra dica também, todos esses movimentos que eu estou fazendo com tudo ligado, tá? Então eu sempre falo isso, tenho batido na tecla com a galera. Vamos trabalhar sempre com tudo ligado, sem solar as coisas, tá? E aí, na verdade, eu utilizo muito solo nesse tipo de situação que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, eu não lembro o arranjo que tem, o que tá tocando, então eu solo para entender o que cada track tá fazendo. Por exemplo, aqui no refrão eu sei que tem duas guitarras entrando, eu não sei nem como é que elas soam, né? Então... beleza, aí eu já saquei o que elas fazem, aí eu vou abrir agora a imagem delas para dar uma espalhada, né? Monday, I could wait till Tuesday if I make up my mind. Wednesday would be fine. Thursday's on my mind. Friday, give me time. Então eu começo a dar mais corpulência para mix, por exemplo, nessa região. Só de eu ter aberto uma guitarra para esquerda, uma para direita e equilibrando o volume aqui na mão, então já eu equilibro o volume em relação ao resto dos outros elementos. Tem uma outra guitarra aqui também, ó. Então aqui essa guitarra é uma quarta guitarra, eu vou abrir ela pro lado esquerdo, né? Porque ela não ocorre toda hora. My options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make her mine. Beleza, né? Aí alguém vai perguntar assim, Nando, mas por que você botou essa guitarra pra esse lado aí? Quer ver? Deixa eu só ver quando é que tá o pan dela aqui. 70... 72, vou botar né? Aí você falou, pô, por que você botou o pan desse lado? Você botou o pan aí, tipo, 42 e o chimbal tá mais ou menos aí, tá 60, tá parecido. Então, não tem problema, na verdade não tem problema. O que tem problema é uma questão estética de função das coisas. Essa guitarra, ela não tem uma função base. Então, como ela aparece de vez em quando, não tem problema ela aparecer no mesmo lado que, por exemplo, o chimbal tá tocando, né? Por quê? Porque ela não vai coincidir, porque na verdade o espectro dos dois elementos são bem diferentes, né? Então, quando a gente está falando da guitarra, a gente está falando uma coisa que tem médio grave, né? Tem médio ali e tal, e a gente está falando do chimbal, que é uma coisa que tem médio e tem muita alta, tá? Então, o espectro delas, apesar de ter uma interseção, necessariamente eles convivem sem muito conflito, tá? Aí a gente pode até trabalhar uma questão de equalização depois para limpar e tudo, mas é importante entender esse posicionamento das coisas quando a gente está trabalhando esse pan mais básico, que é muito importante você entender a natureza de cada coisa. Agora, por exemplo, imagina que essa música tivesse um shaker, né? Se tivesse um shaker aí, um triângulo, qualquer coisa brilhante, aí sim eu evitaria de botar o pan no mesmo lado do chimbal. Aí eu jogaria para o outro lado. Por mais que no outro lado já tivesse uma guitarra base que esteja tocando a música inteira. Tá entendendo mais ou menos a relação? Por quê? Porque a gente tem que compreender sempre a relação espectral das coisas, né? Então a gente tem que evitar de colocar coisas de mesma densidade ou de mesma relação espectral na mesma posição do pan. Isso é interessante esteticamente, tá? Imagina que você tem uma mix de samba, por exemplo. Você tem bumbo, surdo, tantã, pandeiro, você tem tudo que tem grave e médio grave ali, tá? Se você botar tudo no centro, a sua mix vai ficar uma paçoca, você não vai conseguir trabalhar tudo. Então é ideal que você caracterize o que é o mais importante, né, o que vai estar tocando na música o tempo inteiro, né? Então o elemento que você considerar principal, provavelmente você vai deixar ali no centro. Os outros você pode trabalhar um pan de leve ali para você abrir e tirar um pouquinho, porque nesse movimento você já vai estar equalizando mesmo. Se você coloca todos os elementos graves no centro, você vai ter que fazer uma movimentação ali de equalização assim, fenomenal para você livrar o médio grave de um
para deixar o médio grave do outro passar, liberar o subgrave de um e atenuar o do outro, comprimir o grave de um e não comprimir o do outro, coisas desse tipo, assim. Quando você separa no pan, as chances são de que você faça muito menos movimentos de equalização, muito menos movimentos de compressão, porque você, na horizontal, você já está fazendo a sua separação, entendeu? É uma coisa física, na verdade. Você pode imaginar como se a sua tela tivesse, como se fossem grades, imagina uma grade assim, entendeu? Em cada, me veio à cabeça agora uma relação que talvez seja muito fácil de entender. Imagina o globo terrestre, né, que você tem lá, olha o mapa mundi, você tem lá as latitudes e as longitudes, né? Você imagina cada linha daquela ali de latitude, que é a linha horizontal, e cada linha de longitude, tá? Que é a linha vertical. Então o que acontece? Se você posicionar cada elemento numa parte do globo, você não vai ter um conflito populacional ali. Por quê? Porque por mais que você tenha muita gente, sei lá, no oeste dos Estados Unidos, você pode botar muita gente no leste dos Estados Unidos. Porém, se você botar essa mesma quantidade de gente que você botou no leste, você colocar no oeste, você vai ter uma superpopulação no oeste, vai ter um conflito ali que você vai ter que resolver de alguma forma, né? Na mesma coisa, se você botar um montinho de pessoa na África ali, um montinho de pessoa no Brasil, se você pegar as pessoas do Brasil, colocar junto da África, você vai ter uma superpopulação na África, enquanto que o Brasil vai ficar vazio. Então, se você entender esse lance meio que a sua mix é um mapa mundi e o nosso objetivo é dispersar as coisas ao longo das latitudes e longitudes, fica muito claro, sim, de você entender essa relação, né? Então, você entender esse lance do espectro da coisa e onde ela vai ser encaixado, não tem problema, né? Então, é mais ou menos isso. Se eu tenho um elemento ali que tem muita informação médio grave e tal, e o outro que não tem tanto, então eles podem conviver um pouco mais em conjunto ali. É uma questão estética que funciona legal, né? Beleza. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também, eu abri, por exemplo, o pizzicato e o pad eu abri 100%, né? Eu posso espalhar um pouco a imagem estéreo. Então, em vez do pizzicato ficar 100% aberto todo, eu posso fechar ele um pouco mais. Por exemplo, o pan da direita eu fechar ele um pouquinho e o pad, o pan da esquerda eu fechar ele um pouquinho. Então é como se eles continuassem estéreo, só que um vai mais para a esquerda e um vai mais para a direita, tá? Então vou mostrar aqui como é que fica, ó. Então o pizzicato ele tá assim, ó. Eu vou fechar um pouquinho o pan da direita para ele e para a esquerda, olha só. Desculpa, eu tô mexendo errado aqui. Tá? E na hora que o pad entra, eu vou jogar um pouquinho o pad pra direita. Kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. Aí segurei um pouquinho o volume do pad. Vamos ver aqui como é que o pad se relaciona com o pizzicato agora. The fact is over 6'10". I didn't still fear another man, but not in me. The mighty flee. Ask if I am mouse or man. The mirror squeaked away, I ran. He'll murder me in time for his tea. Does it bother me at all? My rival is Neanderthal. It makes me think perhaps I need a drink. IQ is no problem here. We won't be playing Scrabble for her hand, I fear. I need that beer. Monday, I could wait till Tuesday if I make up my mind. Wednesday would be fine. Thursday's on my mind. Friday. Né? E aos pouquinhos você vai sentindo que quando você faz um ajuste, outro ajuste pede. Então, à medida que eu estava ouvindo aqui, eu já senti, por exemplo, na hora que a caixa tocou, a caixa ficou um pouquinho baixa. Não é porque a caixa ficou baixa, porque a forma como a gente dispôs, por exemplo, abrir o pizzicato e abrir o pad, criaram mais energia de médio, fica mais presente. Então a música soma médio. Somando médio, o médio da caixa fica um pouco para trás, então eu dei um pouquinho mais de volume na caixa, né? A mesma coisa a voz, eu estava achando que a voz, na hora que eu fiz esse movimento, o médio, o grave ficou mais evidente na música. Então
a voz que tem mais média alta ficou mais evidente, então eu segurei um pouquinho o volume da voz. Vocês estão vendo que são mudanças que são vocês pegando e fazendo mesmo, mexendo. Eu acho que vai começar a ficar muito claro se você tiver isso em mente, que a relação espectral das coisas é ajustada apenas com volume e pan, né? Então, vocês vão vendo que do ponto que a gente começou até agora, a música já está totalmente mais cheia, eu nem encostei em equalizador, né? Eu acho que o grande lance é de poder entender esse tipo de coisa, né? Vamos tocar lá do começo, só para ver essas pequenas mudanças que eu fiz. Então eu subi só um pouquinho a caixa e caí um pouquinho a voz. Vamos ver como é que tá agora, lá do começo. "7 days was all she wrote, a kind of ultimatum note she gave to me, she gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make her mine. It's plain to see. It's him or me. Monday, I could wait till Tuesday if I make up my mind. Wednesday would be fine. Thursday's on my mind. Friday, give me time. Saturday could wait, but Sunday'd be too late. The fact is, over 6'10", I didn't still. Acho que começou a ficar interessante o balanço como um todo. Então, quando você começa a ouvir tudo separado de os pans, né, separado, as coisas, você já começa a ter uma percepção melhor, né? Não que isso já seja o ponto inicial correto, não existe o ponto inicial correto, né? A gente que define como que a gente quer ouvir aquela mix, né? Porque também isso surge uma outra questão, né? Tipo, qual que é o volume de um bumbo na mix? Como que é o volume de uma caixa na mix? Como é o volume de uma voz na mix? Não existe isso, né? Não existe referência. Depende de como você quer que soe, né? Então, por exemplo, quando a gente começou fazendo esse ajuste aí, o bumbo estava bem mais alto. Agora o bumbo, ele segurou um pouquinho, mas ao mesmo tempo ele fica nítido, porque as outras coisas começam a ficar equilibradas, né? E aí entram outras considerações, porque, por exemplo, a voz, ela tem dois momentos muito distintos, né? Então ela tem um momento do verso, onde ela tem frases até levemente mais graves e tal, e tem a hora de explosão, que é o refrão. Então a voz está trabalhando em regiões de frequências diferentes também, então isso tem que ser tratado diferente na própria mixagem, né? A própria compressão, né, que vai poder ajudar a gente a clarear um pouco mais a voz e tal. Mas é importante você ter um ponto de referência médio ali para a voz, porque se eu botar a voz mais alta, a sensação média da voz vai ser sempre mais alta. Se eu botar mais baixo, por exemplo, porque no refrão aparece mais, ela vai ficar um pouco afundada. Então, você achar essa média, você criar na sua cabeça quais são os parâmetros de referência, são muito importantes, né? E uma coisa que é muito legal também, então, a gente fez essa disposição inicial, tá? E isso gera um espectro. Olha que interessante. Se, por exemplo, você chega e quer mudar alguma coisa de lugar, o seu espectro vai mudar também. Presta muita atenção, vou deixar tocando mais um pouquinho para vocês criarem uma foto desse cenário, tá? Olha só, vamos ouvir. Ultimatum note she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Deixa eu botar mais pra frente aqui, o refrão. It's him or me. Monday, I could wait till Tuesday if I make up my mind. Wednesday would be fine. Thursday's on my mind.
Beleza, agora é o seguinte, eu vou simplesmente inverter o pan da bateria, tá? Então tudo que está indo para o lado esquerdo, eu vou jogar para o lado direito, tá? Manualmente aqui. Se eu tivesse um submix, eu poderia simplesmente inverter, mas aqui como eu não criei, não fiz nada disso, eu vou fazer na mão aqui, ó. Então o chimbal eu vou jogar um pouquinho para cá, então vou fazer assim, de uma forma bem crua, tá? Então tudo que estava de um lado eu vou jogar para o outro, como se fosse uma visão invertida. Então eu vou para agora a visão de público, tá? Então olha só o que acontece, que coisa interessante. Eu simplesmente inverti os pans, vocês vão ver que a relação espectral da música muda totalmente. Olha só, vou deixar do começo só para vocês sentirem. "7 days was all she wrote, a kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make her mine. It's plain to see. It's him or me. Monday, I could wait till Tuesday if I make up my mind. Wednesday would be fine. Thursday's on my mind. Friday, give me time. Saturday could wait, but Sunday be too late. Olha que coisa louca que aconteceu. Eu simplesmente mexi no pan, a música ficou com mais agudo, ela ficou com mais brilho. Por que que aconteceu isso? Na verdade, o nosso chimbal estava do lado esquerdo, ele foi para o lado direito. Então, na hora que ele estava do lado esquerdo, ele estava somando ali com algumas coisas, por exemplo, do pizzicato, que estava numa região mais ou menos parecida, ele ficava macio. Na hora que a gente põe ele do lado direito, não tem nada brigando com ele ali. Consequentemente, o espectro dele tem espaço para aparecer. Então não tem nada que está brigando com o espectro dele do lado direito. Então, consequentemente, ele fica mais evidente. Ele ficando mais evidente, a sensação é que a música fica com o brilho mais evidente do lado direito. Consequentemente, o que não é brilho começa a afundar um pouquinho. Por exemplo, a voz já fica mais afundada. Olha só como é que a voz parece que vai para trás. Woe is me. Though I hate to make a choice. Porque o nosso ouvido vai justamente procurando quem que está chamando mais atenção. O chimbal está chamando mais atenção que a voz. Se eu der um Ctrl Z aqui, olha o que acontece. Ó. Só dei um Ctrl Z aqui, ó, voltei o chimbal para onde ele estava. Olha como é que a voz está agora. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Tá vendo que coisa louca isso? Porque a gente está trabalhando simplesmente entendendo a questão espectral. Olha só agora com o chimbal do lado direito. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly. Porque o nosso ouvido, ele percebe música não como elementos individuais, nosso ouvido percebe música como uma soma de coisas. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar esses ajustes pensando sempre na soma das coisas, sempre no balanço espectral, a gente vai matar 90% de todos os problemas de mixagem que existe no planeta. Por quê? Porque, na verdade, o resultado final que a gente está fazendo é uma mixagem. Mixagem é uma soma de sons, né? Então não adianta você querer solar uma parada e falar assim, não, esse é o volume perfeito e tal. É tudo em consideração. Você simplesmente por mudar um pan, você muda o que você tem que fazer na voz. Você mudou o pan do chimbal, você muda a atitude que você tem que ter em relação à voz. Ou você muda a atitude que você tem que ter em relação à mix inteira. Simplesmente trocando um pan de lugar. Tá vendo? É muito drástico. Na verdade, a música ficou mais brilhante. Até o condução, olha na hora que tem
uns estalinhos do prato de condução aqui, ó, a música fica bem brilhante no refrão, principalmente, olha só. Como é que tá com os pans invertidos, a música fica mais brilhante no refrão também. Monday, I could wait till Tuesday if I make up my mind. Wednesday would be fine. Thursday's on my mind. Né? Agora, olha só com o pan do jeito que estava antes. Monday, I could wait till Tuesday if I make up my mind. Wednesday would be fine. Thursday's on. Né? O que muda? Muda, na verdade, o foco que você está dando para o seu ouvido. Você está dizendo para o seu ouvido que o mais importante é prestar atenção no médio, ou o mais importante é prestar atenção no brilho, porque você está destacando o brilho através do pan, por exemplo, né? Então são várias considerações que você deve ter que são muito importantes, assim, quando a gente está lidando com isso, né? Então o que muda? Muda basicamente o foco que você está dando para o seu ouvido, né? Então numa situação a gente está com equilíbrio focando, por exemplo, na voz, que é o mais importante ali. Então a gente está focando no médio. Na hora que a gente inverter o pan, simplesmente a forma de você colocar um elemento de um lado que não tem nada e do outro que não tem nada, faz com que esses dois elementos fiquem isolados e já que eles são elementos brilhantes, o seu ouvido começa a buscar aquilo. Então é meio que, imagina como se você tivesse uma câmera fotográfica, você está a todo momento focando numa coisa, o que você quer dizer que é mais importante, né? Então às vezes é um erro comum a gente imaginar que uma mixagem você tem que ouvir tudo. Você não tem que ouvir tudo, você tem que ouvir o que é importante. Você tem que dizer para o seu ouvinte, passar a mensagem do que é mais importante. Na verdade, várias mixagens você não consegue ouvir tudo, mas às vezes os elementos estão ali justamente para eles darem liga. Pô, tem um exemplo clássico, outro dia eu vi um vídeo do Brian May, do Queen, abrindo o tape original daquela música a Bohemian Rhapsody. E aí o que acontece? Ele vai abrindo e vai mostrando as coisas, e aí ele falou assim, não, vou mostrar agora os takes de guitarra. Eu fui ouvindo assim, eu falei, cara, eu nunca imaginei, não dá nem pra você ter noção que existem esses takes, esses tracks de guitarra na música original. E aí ele vai abrindo e eu falo, cara, que sensacional e tal. Só que na verdade aquilo ali não é pra soar como uma guitarra principal. Ele soa quase como um sino, assim, um efeito e tal. Aí eu fui ouvindo a música original e falei, caramba, a guitarra tá lá mesmo. Só que o que acontece? A forma como a mix conduz a sua percepção tira o seu foco daquilo, mas aquilo ali é importante para que a paisagem sonora continue funcionando. Entendeu? Então você ter esse tipo de percepção é muito importante, assim, na verdade é o fundamental para você conseguir chegar num resultado coeso de mixagem, né? Então esse tipo de ideia de você saber controlar o volume das coisas, o balanço e ir guiando o ouvinte através disso, porque na verdade você está fazendo você está pilotando ali, você está guiando a atenção do seu ouvinte. Basicamente a mixagem é isso, é você fazer a soma dos sons ali para você guiar o seu ouvinte para transmitir determinada emoção. Se você, por exemplo, se eu deixasse os pans invertidos, a emoção que tem ali é totalmente diferente do que se os pans não estiverem invertidos, entendeu? Simplesmente porque a forma como o espectro reage ali, como aquilo afeta o seu ouvido é diferente, né? Então é muito importante. Uma outra coisa que eu queria deixar aqui, antes de eu fechar o vídeo, explicar, é esse lance do volume global aqui. Presta bem atenção aqui na hora que a música tá rolando, olha só, presta atenção no master aqui, ó. She gave to me. She gave to me. Tá? Eu diria que esse ponto aqui do meu volume global da mix é um ponto bem interessante, tá? Por quê? Geralmente, para quem trabalha com Pro Tools aí, vou dar uma ideia bem crua, bem básica. Se você deixar o seu medidor RMS girando nessa média aqui, ó, entre o verdinho e o amarelo, tá? É um ponto interessante aqui na hora que você tá trabalhando. Por quê? Porque você tem uma mix com um nível mais cheio, tá? E ao mesmo tempo você tem o headroom, que é um espaço para os picos, né? Então olha só. She gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared. Vocês veem que tem uma massa girando aqui nesse bolo aqui, mas os picos estão girando ali em cima, por volta do -6, -5. Na hora do refrão aqui que cresce, porque a dinâmica cresce bastante também, né? Monday, I
I could wait till Tuesday if I make up my mind. Wednesday would be fine. Thursday's on my mind. Friday give me time. Saturday could wait, but Sunday be too. Né? Você vê que em nenhum momento aqui clipou, chegou próximo até aqui e tal, mas como aqui não tem nada nem comprimido, não tem nada tratado, então você sabe que essa diferença vai reduzir bastante da parte ainda do refrão para a parte dos versos, que tem uma dinâmica muito mais expansiva assim e tal. Então é bom você ter isso, porque se você mixar muito baixo, o que acontece muitas vezes, as pessoas começarem a dar essa arrancada inicial da mixagem com um volume de monitoração muito baixo. Então o que acontece? A tendência é você botar os seus faders todos mais no talo, tá? Então tudo para cima. Se vocês olharem todas as minhas mixagens, a tendência é de botar os faders todos para baixo sempre, tá? Às vezes um ou outro que vai para cima, que às vezes por causa da própria gravação, às vezes o ganho que foi gravado ali, por exemplo, essa voz tem muita coisa dinâmica, né? Então durante os versos aqui o sinal fica mais baixo, então a média da voz ainda tem um ganhozinho aqui. Ou eu poderia vir simplesmente no clipe de áudio aqui nos versos e aumentar o ganho, né? Porque quando isso foi gravado, provavelmente eu gravei sem compressão, sem nada, na hora que chegava no refrão, que é onde o cara estoura, então eu não podia dar mais ganho. Então você tem sempre esse jogo, né? Que você tem que ficar ligado. Mas é importante você ter essa média muito ligada aqui, por volta disso aqui. Se você for trabalhar em termos de alguma visualização de RMS, você pode ver ligar, por exemplo, o Ozone, algum outro analisador de RMS. Olha só para vocês terem uma ideia, vou ligar um Ozone aqui no Master. Só para ter uma referência de... Deixa ele em bypass aqui, ó. But Sunday be too late. Vamos ver aqui, ó. Yeah. Ask if I am mouse or man. The mirror squeaked away I ran. He'll murder me in time for his tea. Does it buy? Tá, geralmente o RMS, ele tá girando ali na média entre menos 20 e menos 12, depende muito do arranjo, tá? Só que como a gente aqui está no ponto bem inicial da mixagem ainda, ele oscila bastante, porque tem muita dinâmica ainda aqui inserida e tal, tem muita coisa acontecendo e tal, mas só para vocês terem uma média em termos de valores, assim, tá? Mas como eu tenho sempre o costume de falar para não ficar muito preso a valores, não prendam-se a valores, tá? Isso aí é só uma ideia básica, entre menos 20 e menos 12 RMS é um bom ponto para você manter a sua mixagem. Só que isso aqui vai fazer mais referência à medida que você já começar a comprimir as coisas para botar dinâmica mais no lugar e tal. Mas num ponto mais cru, tenta imaginar mais ou menos esse ponto aqui, ó, entre o verde e o amarelo, porque você tem ainda um headroom para os seus picos acomodarem sem muito problema, tá? E também não entre muito em piração de, pô, tá clipando ali e tal. Na verdade, se der um clipezinho ou outro, não vai ter nenhum problema. O próprio Pro Tools, ele possui um headroom através do próprio processamento dele mesmo, né? Que ele possibilita fazer o cálculo matemático acima do 0 dB ali na soma e tudo. Não vai clipar, mas a gente tem que evitar esse tipo de coisa mesmo, tá? Você trabalhar sempre dentro daquela métrica ali vai funcionar muito bem e você vai conseguir a melhor qualidade possível, né? Fiquem sempre ligados com esse lance aí. Se você está com a monitoração muito baixa, a tendência é que você utilize seus faders sempre dando muito ganho. E aí o que acontece? A tendência é de você começar a saturar os seus buses, né? Então, tenta fazer o contrário. Então, se você está com o seu nível aqui master muito alto, significa que a sua monitoração está baixa, porque você está querendo ouvir mais alto, né? Então faz o seguinte, aumenta a monitoração e segura os faders como um todo. Essa arrancada inicial é muito importante, porque se você tiver que fazer essas manipulações de subir tudo e cair tudo depois que você já está trabalhando com automação, com um monte de coisa, é bem chato isso, entendeu? Então quando você faz esse movimento de arrancada inicial da mix aí, é importante que você já vá pensando como é que é o todo, vai ter uma parte que vai crescer mais e tal, você tentar achar essa média de
de volumes e de distribuição de pan, porque isso tudo afeta o seu nível de saída final, né? Então você já organizando isso vai fazer com que você tenha que fazer muito menos movimentos ao longo da sua mixagem, né? Então todas essas pequenas sacadas assim, acho que vão ajudar. E quando você levanta a fundação da forma correta, as chances são de que você construa uma casa muito mais sólida, né? Muito mais organizada, sem nenhum problema. Você não vai ter problema ali de determinado momento um pilar da sua casa vai cair. Não vai, porque você já está construindo ela com mais consistência, né? Então a ideia de hoje foi essa aí, é dar um panorama básico de ideias gerais, assim, de filosofia geral de como você levantar a sua mix, né? Esse beabá da mixagem que a gente tem que entender para conseguir chegar no melhor resultado possível, porque se a gente dominar isso aqui já é um grande passo para a gente conseguir chegar numa mixagem de qualidade, tá? Se esse aqui é o primeiro vídeo que você está vendo, não deixe de se inscrever no canal, tá? Porque toda semana eu estou postando vários vídeos com conteúdos legais aí, tá? Você tem tempo ainda para mandar a sua mix do concurso de mixagem. Se você não sabe ainda o que é, dê uma olhadinha aí nos vídeos anteriores aí do meu canal, onde eu falo concurso de mixagem, você vai entender direitinho, beleza? Então um grande abraço, galera, espero que vocês tenham curtido aí, valeu!